Boa noite. Boa noite. TCU rejeita pedido do Planalto para afastar relator das contas do governo Dilma. Votação dos vetos é adiada mais uma vez por falta de quórum. Faltaram até petistas e PMDBistas. Grupo de deputados pede a cassação de Eduardo Cunha. Ele reafirma que não vai sair. Supremo manda investigar o senador Agripino Maia, presidente do DEM, por suspeita de corrupção. Após polêmica, Alckmin anuncia que mandou revogar o sigilo de documentos da CPTM e do metrô. Dia das Crianças e dólar alto animam fabricantes de brinquedos nacionais. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, anunciou que mandou revogar o sigilo de 25 anos dos documentos da CPTM e do metrô, classificados como ultrasecretos no ano passado. Apenas itens de segurança devem continuar em segredo. Esses documentos só poderiam se tornar públicos em 25 anos, conforme revelado pelo jornal Folha de São Paulo. Tem muitas coisas ali colocadas sem nenhum sentido. Tem nenhum sentido isso. Então nós vamos revogar essa decisão do metrô e só ficará se houver necessidade alguma coisa que possa pôr em risco a segurança do usuário do metrô. Locais de energia elétrica, coisa de segurança, câmeras de segurança, não processos licitatórios, nada disso, não tem nenhuma razão para isso. O sigilo foi decretado pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos em julho do ano passado. A medida inclui relatórios de falhas e auditorias nas linhas prata e ouro do monotrilho, que estão 3 anos atrasadas. No metrô, a linha Lilás, alvo de investigação sobre cartel, e amarela, onde as obras estão paradas. Eu até pedi ao secretário, o doutor Clodoaldo, ele pediu 30 dias para rever tudo isso. Falei para ele, não, você vai reduzir esse prazo e faça isso mais rapidamente. O Tribunal de Contas do Estado deu 5 dias de prazo para que o secretário de Transportes Metropolitanos, Clodoaldo Pelicione, explique o sigilo dos documentos. Santa Casa de Misericórdia de São Paulo vai demitir cerca de 1.500 funcionários. A nova administração afirma que o hospital tem mais funcionários do que precisa. De acordo com a Santa Casa, os 1.500 trabalhadores demitidos representam 12% do total de 11 mil funcionários e geram um custo mensal de 7 milhões de reais. O problema são os custos com as rescisões de contrato, que somam 60 milhões de reais. A principal proposta é o parcelamento desse dinheiro, que poderia ser feito em 4 meses, 12 meses ou até mais. Os 13 sindicatos que representam os demitidos terão até sexta-feira para decidir se aceitam ou não a proposta de parcelamento. Em nota, a Santa Casa explicou que o plano de reestruturação visa garantir a manutenção dos mais de 9 mil postos de trabalho. A equipe garantiu que os serviços não serão interrompidos e nem prejudicados. Perguntamos se os demitidos trabalham em outros hospitais, mas a Santa Casa respondeu que, em respeito aos funcionários, não poderia divulgar esta informação. Também questionamos a superintendência sobre o que está sendo feito para melhorar as contas. E a resposta é que a atual gestão tem renegociado com fornecedores e também mantido conversas com instituições financeiras. A crise na Santa Casa se agravou no ano passado. Em julho, o pronto-socorro chegou a ser fechado por falta de material básico. O governo do estado injetou naquela época 3 milhões de reais para socorrer as contas, mas exigiu uma auditoria. E foi aí que foram descobertas irregularidades nos contratos com as prestadoras de serviços e também nos imóveis da Santa Casa. O caso foi parar no Ministério Público, que está agora investigando a antiga diretoria, incluindo o antigo provedor. A dívida total acumulada da Santa Casa até agora é de 800 milhões de reais. O Tribunal de Contas da União analisa neste momento as contas da presidente Dilma Rousseff do ano passado.
Na primeira parte da sessão, os ministros decidiram manter o relator Augusto Nardes no processo. O governo queria tirá-lo. Alegava que o ministro teria cometido irregularidade ao manifestar opinião sobre o caso e antecipar publicamente o voto antes do julgamento. O corregedor do TCU, ministro Raimundo Carreiro, propôs ao plenário arquivar a solicitação do governo por considerá-la improcedente e foi acompanhado por todos os ministros. O Planalto tentou ainda derrubar a sessão do TCU, mas o ministro Luiz Fux, do Supremo, rejeitou o pedido. Com a sessão em curso, os ministros do Tribunal de Contas da União analisam agora as irregularidades apontadas pelo relator Augusto Nardes. Entre elas estão as chamadas pedaladas fiscais, que são manobras usadas para aliviar momentaneamente as contas públicas. Na defesa do governo, a Advocacia Geral da União alegou que as pedaladas foram adotadas por governos anteriores. Luiz Inácio Adams afirmou que o atraso em repasses acontece desde 2000. A Justiça Federal de Brasília mandou para o Supremo Tribunal Federal relatório que cita suposto envolvimento do ministro Augusto Nardes, do TCU, na Operação Zelotes. Augusto Nardes é o relator das contas do ano passado do governo Dilma Rousseff. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal encontraram indícios de que ele recebeu R$1.600.000 de propina. Até 2005, Nardes foi sócio de uma empresa investigada pela Operação Zelotes, que apura a compra de decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Esse órgão julga apelações contra multas da Receita Federal. Nardes nega qualquer envolvimento com o caso. O governo sofre nova derrota e o Congresso adia a análise de vetos mais uma vez. Segundo o presidente do Congresso, Renan Calheiros, a sessão foi adiada por falta de quórum da Câmara. Seriam necessários ao menos 257 deputados, mas apenas 182 apareceram. Os deputados da base governista estariam insatisfeitos com a reforma ministerial feita pela presidente. É o segundo dia seguido que a análise dos vetos é encerrada, sem atingir o número mínimo de parlamentares. Infelizmente, o governo, de alguma forma, atendeu, na minha opinião, a cúpula dos partidos e não combinou com os deputados que estão na base. O governo fez um movimento explícito na semana passada do famoso toma lá, dá cá. O toma lá veio, mas está faltando o dá cá. Porque, infelizmente, esse modelo de ocupação do Estado brasileiro já não é mais tolerado pela sociedade brasileira. Os deputados e senadores iriam analisar vetos polêmicos das chamadas pautas-bomba, como o aumento salarial de servidores do Judiciário e o reajuste de aposentadorias do INSS, que oneram o orçamento público hoje deficitário. Parte da oposição, infelizmente, ao longo das últimas semanas, vem enveredando a passo largo na linha do quanto pior, melhor. E o quanto pior, melhor é algo que impacta a economia brasileira como um todo. Não faz sentido a continuidade desse processo sem definição. Para o governo é muito bom, porque enquanto não se vota, os vetos estão mantidos. Se todos os deputados do PT e do PMDB tivessem comparecido a essa sessão, os vetos presidenciais teriam sido votados. Do PT, faltaram 7 deputados. Do PMDB, foram 28 ausentes. Do Senado, que tem um ambiente mais favorável ao governo, estavam presentes 68 senadores, o que garantiria o quórum. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre mais uma derrota do governo Dilma no Congresso. Dilma Rousseff encostou o governo no balcão sob o argumento de que precisava restaurar a sua base de apoio congressual. A presidente vai precisar muito do Congresso, ela tem que barrar um pedido de impeachment, ela tem que aprovar um ajuste fiscal, ela quer recriar a CPMF, são objetivos muito ambiciosos. Mas antes disso, Dilma tem um objetivo mais simplório, mais comezinho. Ela precisa confirmar no Congresso alguns vetos presidenciais a projetos que criam despesas que o Tesouro Nacional não consegue pagar. Pois no intervalo de 24 horas, os aliados de Dilma Rousseff impuseram a ela 2 humilhações. Hoje, a exemplo de que já tinha acontecido ontem, a sessão do Congresso Nacional caiu por falta de quórum. Os aliados de Dilma negaram a ela até a presença em plenário.
E a presidente não pôde passar para o mercado como gostaria, a impressão de que ainda preside. O governo espera que essa situação se normalize até a semana que vem. E é possível que isso se normalize mesmo. O plenário do Congresso vai voltar a se encher, os vetos de Dilma devem ser mantidos. Mas antes, o governo vai ajoelhar no milho, vai voltar ao balcão e depois de ter dado tudo ao PMDB, vai ter que dar um pouco mais ao PP, Partido Progressista, ao PR, ao PTB, ao diabo. No instante que começou a barganhar à luz do sol na frente das crianças, Dilma Rousseff entrou num círculo de chantagem. Quem entra nesse círculo não sai mais. Ao contrário, o preço do apoio ao governo tende a aumentar na medida em que crescem as ameaças ao mandato, à preservação do mandato de Dilma. Ameaças na justiça eleitoral, ameaças no Tribunal de Contas, ameaças por toda parte. Hoje, numa entrevista a emissoras de rádio da Bahia, antes de saber desse resultado no Congresso Nacional, Dilma soou otimista. Otimista, inclusive, em relação à administração da economia. Diz que a inflação vai cair. Ela diz que já enxerga até uma luz no fim do túnel. O deputado Gedel Vieira Lima, um rebelde do PMDB da Bahia, diz que essa luz que a presidente enxerga é a luz do trem que vem na contramão. Boa noite. Por mais irônico que pareça, no mesmo dia que não houve quórum para votar o veto presidencial ao aumento dos funcionários no Judiciário, a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara aprovou o aumento de 16% para ministros do Supremo. Os salários de R$ 33.700 dos nobres ministros vai para R$ 39.300. Esse aumento, se for aprovado pelo plenário, vai provocar aumento também do teto de remuneração do funcionalismo público no Brasil inteiro e vai gerar enormes gastos extras para a União, estados e municípios. Ao contrário de setores da economia muito afetados pela valorização do dólar, os fabricantes brasileiros de brinquedos, olha, estão otimistas. Com os preços dos importados muito altos e o produto nacional mais atraente para os consumidores, a indústria de brinquedos prevê que este ano vai ter um crescimento de 12%. Boa parte disso sai das vendas do Dia das Crianças. A Ângela e o Ayrton começaram hoje a procurar presente de Dia das Crianças para o neto. Bateram o olho nos preços. Está bem caro, em relação ao ano passado aumentou bastante. Tem ofertas, se a gente aproveitar as ofertas, tudo bem. Pesquisar e estudar, mas também não dá para fugir muito, porque você fica no gosto da criança. Você compra uma coisa que a criança não gosta, não adianta. Não adianta, porque você gastou, é um dinheiro mais barato que você pagou, sai caro, porque a criança nem liga. E não adianta tentar explicar a crise para a criança, porque ela só quer saber disso aí, ó, presente. E ai do pai que disser não. O Eduardo descobriu até o segredo da mãe dele. Tá bem caro, bem puxado. Não sei se é a crise, mas tá complicado. Fazer o esforço, passar o cartão e comprar, né? Porque criança já viu como que é, né? Difícil dizer não? Difícil, muito difícil. E não é só ele, tem um monte, tem 6 para comprar. O que você está perguntando para ela? Tô perguntando se ela tem um cartão aí. Pra já adiantar, já ganhei adiantado também um. Pois é exatamente por isso que, em meio à crise, a indústria nacional de brinquedos apresenta resultados capazes de fazer qualquer um rir que nem criança. Teve 7 anos consecutivos de alta e prevê para 2015 um crescimento de 12%, o que representa 10 bilhões de reais em vendas. E esta é a época do ano para a indústria de brinquedos aproveitar. É que de toda a produção do ano, 40% são vendidos agora, para o Dia das Crianças. Ou seja, de cada 5 brinquedos produzidos no Brasil, 2, ficam separados para o dia 12 de outubro. O diretor desta fábrica em São Caetano do Sul diz que hoje produz 20% a mais do que o ano passado por causa da demanda crescente. A alta do dólar também ajudou. É que com os preços dos importados nas alturas, o produto nacional fica mais atraente. A gente tem que imaginar que as famílias estão com menos recursos, né? E elas têm que comprar brinquedos mais baratos, né? E a nossa empresa tem um produto que ele tem volume, ele tem qualidade, a marca é conhecida e o preço é bom. Né, em relação um importado nacional, né? Devido ao dólar que está muito alto, né, chega a um custo muito alto para a gente produtos importados.
Pega um produto legal, brasileiro, barato, umas lojas boas assim, então a gente encontra preço bom. Os bons ventos também correm aqui nas lojas. Crise, a palavra é muito difícil, ela não existe. Nós estamos numa crescente e vamos continuar nisso. Que a nossa projeção agora no Dia das Crianças é de 5 a 8% de crescimento, né? A rede de shopping Uai de Belo Horizonte, que tem 170 pontos de venda em todo o país, venceu a licitação para explorar pelos próximos 35 anos a administração da Feira da Madrugada, no Brás, em São Paulo. O dono da rede, que também é voltado ao comércio popular, é o empresário Elias Targilene. Para ter o direito de explorar a área na região central de São Paulo, ele vai pagar 53 milhões de reais à prefeitura. O empresário, ex-camelô, terá de investir 500 milhões de reais em infraestrutura, estacionamento e hotelaria. No sábado, Elias Targilene foi conhecer os comerciantes da Feira da Madrugada e postou as fotos em sua página pessoal na internet. Atualmente, o centro de compras tem 4.000 ambulantes e recebe diariamente milhares de clientes. O contrato de cessão poderá ser renovado por mais 35 anos. Em contrapartida, estabelece que o município deverá realizar licitação para implementar um projeto de desenvolvimento de polos comerciais no Pari, Brás, Bom Retiro, Santa Ifigênia e Sé. As altas temperaturas dos últimos dias incomodam não só as pessoas, mas também os bichos de estimação. Com o calor, já aumentou a procura por banhos e tosas em lojas de animais. Mas outros cuidados também são necessários. Por causa do calor que anda fazendo, a Carla resolveu tosar a Brida, uma Shih Tzu de 1 ano. Mas precisou esperar 4 dias para conseguir uma vaga na agenda do pet shop. Na quinta-feira eu liguei, não tinha horário. Consegui para hoje. Eu acho que assim, fez aquele calorão que teve semana passada, que todo mundo trouxe para tosar. A demanda por esse serviço aumenta muito nesta época, principalmente para animais de pelo longo, como a Sandy, uma poodle de 17 anos que veio passar a máquina e saiu quase sem pelo. Mas nem todas as raças podem ser tosadas dessa maneira. Cães típicos da neve, como o Chow Chow, o Husky siberiano ou o Spitz alemão, têm dupla camada de pelos e só podem, no máximo, ser aparados, nunca raspados. Os pelos deles podem não voltar a crescer e os animais podem ter alergias. A tosa até alivia bastante, mas não é o único cuidado que os donos precisam ter nesses dias de muito calor. Cão precisa de muita sombra e água fresca, principalmente esses que têm um nariz achatadinho, assim como a Brida, que tem mais dificuldade para respirar. Os cães não suam como o homem, eles regulam a temperatura corporal com a língua e a respiração, por isso sempre estão ofegantes. O perigo de deixá-los expostos a temperaturas muito altas é a hipertermia. Se você está num ambiente que o ar está quente, e ele fica num ambiente sem água, sem poder se refrescar, a temperatura do corpo aumenta. Então, eles já têm a temperatura alta, eles têm entre 38 e 39,3 de temperatura. Se passa disso, aí dá uma série de problemas. Pode dar convulsão, pode dar parada cardiorrespiratória, como eu falei, e isso daí é uma coisa irreversível. Além de evitar sair com os animais nos horários mais quentes, é preciso oferecer sempre água fresca. Borrifar água nos pelos é uma outra dica. No mercado existem produtos como este tapete de gel que pode ser colocado no freezer, o sorvete para cachorro e o bebedor que estimula que gatos bebam mais água. A dona da Brida usa vários desses apetrechos, mas quando o calor aperta... Ela fica no ar-condicionado, às vezes eu já cheguei a ligar ar-condicionado só para ela, que não me ouve. Quarta-feira de sol e muito calor em todo o estado de São Paulo. Sem chuvas, a umidade do ar começou a cair e as temperaturas dispararam, chegando aos 31 graus aqui na capital paulista. Fez bastante calor, né, Gambirini? Muito calor. E passando disso, olha, em várias cidades do interior. Pois é, vamos ver como é que vão ser os próximos dias com Mariana Armentano, que mostra agora a previsão da meteorologia. Meteorologistas alertam para o risco de alagamentos, enchentes e desmoronamentos no sul do país. É que um sistema de baixa pressão, somado a uma frente fria que está passando pela região, espalha nuvens muito carregadas e provoca chuvas volumosas, com raios, ventania e até queda de granizo, principalmente no Rio Grande do Sul, onde o tempo fica bem fechado amanhã, como a gente vê no mapa.
Deve chover forte também em Santa Catarina, no Paraná e até no sul do Mato Grosso do Sul. O tempo só fica firme, sem nada de chuva, do centro-norte paulista até o interior nordestino. Com o tempo mais chuvoso, as temperaturas caem no Rio Grande do Sul. Faz só 23 graus amanhã em Porto Alegre durante a tarde. Já no Rio de Janeiro, a máxima chega aos 34 graus. E em Cuiabá, calorão na casa dos 39 graus. Já no estado de São Paulo, esse sistema que está no sul do Brasil já começa a provocar chuvas, mas só a partir da tarde, nas regiões sul e oeste paulistas. Quem predomina mesmo em todo o estado é o tempo ensolarado e quente. Chega a fazer até 36 graus em Araçatuba e 37 em Votuporanga. No litoral paulista, faz até 33 graus em Caraguatatuba e 34 em Santos. Para os paulistas, a previsão é de mais um dia quente e só deve voltar a chover por aqui a partir de sexta-feira. Amanhã aqui na capital, tempo firme, calorão à tarde na casa dos 33 graus. Na sexta, pode chover forte entre a tarde e a noite, mas mesmo assim a máxima ainda vai aos 32 graus. E o final de semana promete ser mais fresquinho, com chuvas a qualquer hora. No sábado, mínima de 19 e máxima prevista de 25 graus. O governo de São Paulo lançou hoje um sistema online que mostra a origem das peças de carros vindos de desmanches. O objetivo é combater o roubo de carros. O aplicativo apresentado pelo governador Geraldo Alckmin faz parte da Lei do Desmanche, que controla os estabelecimentos que atuam desmontando carros e revendendo peças. O objetivo dessa nova ferramenta é servir como um selo de garantia ao consumidor de que as peças compradas não são de carros roubados. O sistema também permite que a população faça denúncias de desmanches com suspeitas de irregularidades. O consumidor vai poder ter segurança, porque ele vai poder comprar uma peça que tem o rastreamento online, tem o código de barras e ele sabe então que está comprando uma peça que não alimenta a cadeia do crime que mata pessoas. As mortes em acidentes nas principais rodovias de São Paulo caíram 21% nos 8 primeiros meses deste ano. Segundo a Artesp, a Agência de Transportes do Estado de São Paulo, de janeiro a agosto deste ano, foram registradas 572 mortes nas principais estradas paulistas, concedidas à iniciativa privada, contra 722 no mesmo período do ano passado. O número de acidentes também diminuiu. Foram 34.212 em 2014, contra 30.601 esse ano. Segundo a agência, foi a maior queda desde que essas rodovias passaram a ser concedidas para a iniciativa privada em 1998. De acordo com a Artesp, a crise econômica que reduziu o fluxo de veículos pesados nas estradas é um dos fatores que contribuiu para a redução das mortes. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, declara que não vai renunciar. Cunha é suspeito de manter contas secretas na Suíça com cerca de 5 milhões de dólares. Além disso, ele é investigado pelo Supremo Tribunal Federal na Operação Lava Jato, porque teria recebido propina vinculada a um contrato de navio sonda da Petrobras. O deputado contesta todas as denúncias. Cargo não há a menor possibilidade de eu renunciar, licenciar, qualquer coisa do gênero, já rebati aqui. E sobre esse assunto fala meu advogado. A situação de Cunha se agrava. O PSDB dá sinais de que vai desistir do apoio a ele e pedir o seu afastamento, se ficar comprovado que ele tem contas no exterior. Hoje, 29 deputados do PT, PSOL, PPS, Rede, PSB e PMDB entregaram na Corregedoria da Câmara um pedido para que as denúncias contra Cunha sejam investigadas. Segundo o jornal Globo, extratos bancários da Suíça, que já estão na Procuradoria-Geral da República, atestam que Eduardo Cunha usou empresas offshore para movimentar contas bancárias no exterior. O lobista João Augusto Rezende Henriques, preso na Operação Lava Jato, já havia falado em seu depoimento sobre essas contas. Cunha, porém, nega que elas existam. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, afirma que o fato do TSE investigar a campanha de Dilma Rousseff é algo corriqueiro. Ontem foi reaberta a ação que visa impugnar a chapa presidencial vencedora no ano passado. Cardoso comentou que o fato de o TSE reabrir as contas não significa nada do ponto de vista jurídico.
Para ele, setores da oposição querem dar a dimensão que o caso não tem. A ação foi movida pelo PSDB, que aponta abuso de poder político, econômico e fraude na campanha. Esta é a primeira vez que um processo desse tipo atinge um presidente da República. Agora, Dilma e o vice Michel Temer vão ter que se defender. Executivos da empreiteira Andrade Gutierrez trocaram inúmeras mensagens de WhatsApp antes das eleições do ano passado, torcendo pela vitória de Aécio Neves. As informações foram colhidas pela Polícia Federal no telefone de Elton Negrão de Azevedo Júnior, que foi preso pela Operação Lava Jato e se demitiu da Andrade Gutierrez. Ele participava de um grupo chamado Presidentes da Andrade Gutierrez. Participavam desse grupo 7 presidentes de divisão da empresa, 2 deles presos por corrupção, lavagem de dinheiro e outros crimes. Nas mensagens, o então candidato Aécio Neves era elogiado e a então candidata Dilma Rousseff era tratada com termos tão grosseiros que não vamos reproduzir. E voltamos a falar sobre a votação das contas da presidente Dilma no TCU. Os ministros continuam na sessão após a conclusão. O parecer será enviado ao Congresso Nacional. O TCU apenas recomenda um voto. Caberá aos deputados e senadores a decisão de aprovar ou rejeitar as contas do governo. Se reprovadas, oferecerá novos argumentos para os líderes da oposição que defendem o impeachment da presidente Dilma. O argumento principal para que a rejeição é que Dilma cometeu crime de responsabilidade fiscal ao permitir as manobras. E vamos agora ao comentário de política com Bob Fernandes. Inspirado por Eduardo Cunha, presidente da Câmara, pela terceira vez o Congresso negou quórum para votar vetos da presidente Dilma às pautas bomba. Aprovadas com apoio do PSDB, DEM, PMDB e outros, tais bombas acrescentam dezenas de bilhões anuais aos gastos do governo. Quase os mesmos negaram quórum para votar vetos. Ação como tantas que buscam expor a fragilidade do governo e derrubar Dilma. Gilmar Mendes e Dias Toffoli, que a oposição amava odiar, agora jogam juntos. E o TSE, que havia aprovado contas de campanha, reabriu a ação que pede caçar Dilma e Temer. Já o TCU deve condenar as chamadas pedaladas fiscais. Augusto Nardes foi relator do processo. Polícia Federal e Procuradoria encontraram indícios de que esse mesmo relator das pedaladas pode ter recebido propina de R$ 1.650.000 de empresa suspeita de fraude, da qual ele foi sócio. A empresa que teve Nardes como sócio chama-se Planalto Soluções e Negócios. A propósito, procuradores suíços revelaram ter avisado a Cunha. Já sabem das suas contas e dos seus milhões aqui na Suíça. Cunha nega. Cibá Machado, líder do PT, espera provas. Carlos Sampaio, líder do PSDB, dá o benefício da dúvida ao grande aliado Eduardo Cunha. Já Alberto Goldman, vice-presidente do PSDB, decretou: Cunha é carne morta. E Joaquim Barbosa, ex-ministro do Supremo, que governistas amavam odiar, tuitou: contra o presidente de uma das casas do Congresso, há acusações de crimes graves, mas ele é apoiadíssimo pelo PSDB. Dá para levar a sério essa gente? Não dá, né? Disse Joaquim. Quando o presidente, Fernando Henrique registrou autoconfissão, agora revelada no seu novo livro, Diários da Presidência. Disse: começo a sentir o travo amargo do poder no seu aspecto mais podre, do toma lá, dá cá. Porque é isto: se eu não der algum ministério, o PTB não vota. Se eu não puser Luiz Carlos Santos, o PMDB não cimenta. E muitas vezes fazemos tudo isso e eles não entregam o que prometeram. Temos visto isso. Disse ainda: este é o Brasil de hoje, onde a modernização se faz com a podridão, com a velhacaria, etc. Boa noite. Supremo Tribunal Federal determina a abertura de inquérito para investigar o senador José Agripino Maia, presidente do DEM. O pedido para a investigação partiu da Procuradoria-Geral da República e resulta de investigações da Operação Lava Jato, que apura o esquema de corrupção na Petrobras. Maia será investigado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. De acordo com esse pedido, as investigações apontaram que o senador combinou o pagamento de propina com executivos da OAS, uma das empreiteiras alvo da Lava Jato.
O dinheiro teria sido desviado da obra do estádio Arena das Dunas, em Natal. Agripino Maia disse que considera as acusações absurdas, mas que está à disposição das autoridades para prestar qualquer esclarecimento. E com a volta da inflação, é preciso ter talento, né, para pagar um preço menor pelos alimentos nas feiras livres. Em São Paulo, o limão, por exemplo, sofreu uma alta de mais de 22%, mais de 22%. Não há outra alternativa senão negociar. A famosa pechincha é a saída. Celina e Francisca formam uma dupla imbatível contra os preços altos na feira. Tanto que as duas foram eleitas na empresa onde trabalham como as compradoras oficiais. Toda semana elas vêm às compras para pelo menos outras 4 pessoas do escritório. Eu sou boa de pechincha e sei negociar às vezes, né? Um negócio que sai mais caro, eu consigo um pouco mais barato. E rapidinho a gente percebe a função de cada uma. Enquanto Francisca pesquisa, discute com um feirante, a Celina vai atrás dando apoio. Mano, carrinho, para não chegar amassado nas lojas, para não chegar tudo quebrado, né? A Francisca tem toda a razão. O preço dos produtos in natura varia bastante semana a semana. E são vários fatores que influenciam: a safra, o clima e até no caso de algumas frutas, a cotação do dólar. E é pelas frutas mesmo que elas começam. Foram os itens que mais contribuíram para a alta dos preços na última semana, segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIPE. Só o limão teve alta de mais de 22%. Nesta barraca é vendido a R$ 8,00 a dúzia. E ainda por cima, está bem feio. A qualidade do limão não está vindo tão boa por causa do calor, tem muita perca. Aí o preço está em alta, né? Limão a Francisca deixa de lado e vai direto para o que está em promoção. O preço do mamão caiu 10% em relação à última semana. A bandeja com 4 custa R$ 5,00. A maçã, ela vai levar e vai pagar R$ 4,00 a menos que na semana passada. Estava 3 por 10 a semana passada. Próximo item, o tomate. Nem precisa pechinchar. O preço está em média 19% mais baixo, segundo a FIPE. E muita gente aproveita. Estava até difícil alcançar o tomate italiano a R$ 2,50 o quilo. Uma bandeja com 3 pés de alface está saindo R$ 3,00. As verduras estão cerca de 4% mais baratas. Mas ao invés de levar todas do mesmo tipo, Francisca negocia a troca com o feirante. São 3 tipos de alface. Aí eu levo um pé de cada e sai R$ 3,00 a bacia. Como a carne da freguesa, nós faz na hora. Para agradar? Para agradar a freguesa. As duas já estão de carrinho cheio e aí vem a lição final. Não custa nada ser simpática, bater papo com o feirante. A pessoa que vem a semana toda, a gente dá um agrado, né, para a freguesa, né? Vem toda semana prestigiar a gente, acho que não custa nada. Uma fruta ou duas, não vou ficar nem mais rico, nem mais pobre. E o pessoal volta mais contente, né? Pois é, tem que pechinchar mesmo, porque a inflação continua subindo. A inflação subiu de agosto para setembro. De acordo com dados divulgados hoje pelo IBGE, o IPCA fechou o mês passado em 0,54%. Em agosto, o índice foi de 0,22%. Neste ano, a inflação acumulada já é de 7,64%, a mais elevada para o período desde 2003. O botijão de gás, aluguel e as contas d'água e esgoto pressionaram o aumento da inflação em setembro. Mas a presidente Dilma Rousseff afirma que a tendência é de queda na inflação. Ela vê uma luz no fim do túnel desde que o Congresso Nacional também faça sua parte na apreciação dos vetos. Dilma falou por telefone a rádios da Bahia hoje de manhã. Em algumas questões, o interesse do Brasil tem de prevalecer. No caso dos vetos, é porque é impossível um país que está enfrentando dificuldades aumentar desproporcionalmente suas despesas. Ao mesmo tempo, nós acreditamos que quanto mais rápido forem aprovadas no Congresso as medidas que enviamos, mais rápido será a travessia. À tarde, a presidente viajou para a cidade de Barreiras, no interior da Bahia, onde entregou unidades do programa Minha Casa, Minha Vida e voltou a falar sobre a crise. Nós estamos enfrentando com firmeza as dificuldades. E aí eu asseguro para vocês, essa travessia desse momento anterior para um novo momento, em que nós vamos crescer de forma mais acelerada, vamos criar mais empregos, vamos garantir igualdade de oportunidades para todos. Essa travessia, ela pode ser curta.
Vamos agora ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Hoje o governo tentou vender o direito de explorar áreas de exploração de petróleo. É um leilão. As empresas interessadas disputam, por meio de lances, claro, a possibilidade de achar e explorar petróleo nesses lugares. Pois bem, apenas 14% das áreas foram vendidas. É um sinal de várias crises. Primeiro, o preço mundial do petróleo está em enorme baixa. Segundo, faltou disputa. A Petrobras, em geral a grande interessada e vencedora, não deu lance nenhum. Um dos motivos do desinteresse da Petrobras é que a empresa está mal das pernas, até cortando investimentos e vendendo ativos. Está super endividada. A dívida cresceu muito por causa da política do governo Dilma I e porque os débitos da empresa, são em dólar, tendo crescido muito por causa da alta da moeda norte-americana. A empresa vai mal, claro, também por causa do escandaloso do Petrolão, que acabou de arrebentar o crédito da empresa, que tem de pagar juros cada vez mais altos por ser tão endividada, por causa da má gestão, por causa da corrupção e porque o próprio Brasil vai mal das pernas. Para piorar, hoje também, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, chamou a atenção para esse imenso problema. O FMI soltou um documento sobre o assunto durante sua reunião anual. O fundo disse que estatais superendividadas aumentam o descrédito do governo e, portanto, os juros que esse governo tem de pagar para tomar empréstimos. É também o caso do Brasil. Por quê? No mercado dos donos de dinheiro grosso, há a opinião de que talvez o governo tenha de colocar dinheiro na Petrobras, pois o endividamento da empresa cresceu tanto que, talvez, ela não tenha como tomar mais empréstimos e refinanciar sua dívida a um preço razoável. Como o governo já está na pindaíba, colocar dinheiro na estatal pioraria ainda mais a situação das contas públicas. Governos endividados, como se sabe, pagam mais juros para tomar empréstimos. O risco Petrobras foi um dos fatores que ajudou a piorar a crise financeira do Brasil, a alta recente de juros e dólar. Ao mesmo tempo, a crise brasileira piora a situação da Petrobras, outra situação de Cruz e Caldeirinha. Boa noite. O Salão Duas Rodas traz este ano para o pavilhão do AMB, na Zona Norte, 600 expositores de 22 países. Entre as apostas desta edição estão motos com menor cilindrada e apelo popular. Perto de uma dessas, o que acelera é o coração. A motocicleta que a Kátia mais gostou é também a mais cara do Brasil, R$150 mil. O designer dela tá lindíssimo e o conforto, né? Da carona, que no caso eu sou a carona, né? É tudo de bom. Vitor está à procura de algo bem mais em conta. Na escolha por economia, tem evitado até marcas famosas. No estande dessa fabricante chinesa, encontrou o modelo de 125 cilindradas por menos de R$5 mil. A moto mais barata, você tem a questão de não ter muito roubo, de não ser tão visada, então acaba que o custo dela, por ser mais barato e não ser tão conhecido, vale a pena na questão de você poder parar em qualquer lugar. E com as novas velocidades no trânsito de São Paulo, tem cinquentinha a partir de R$3.700. Para quem tem menos pressa e não precisa ir longe, a feira traz um monociclo. O equipamento está há 2 anos no mercado brasileiro. É movido a bateria, que dura até 2 horas e meia e pode ser carregada em qualquer tomada. Quem usa tem de pesar no máximo 120 quilos. Funciona da seguinte maneira: para acelerar, a pessoa precisa inclinar o corpo um pouco para frente. Para frear, volta a postura. O gerente do produto me disse que com meia hora de treino já dá para pegar o jeito, mas precisa de equilíbrio, viu? É um pouco parecido com andar de skate, só que é um skate de uma roda só. Bem, esse aparelho aqui, ele consegue atingir a velocidade máxima de 18 km por hora. Pode ser um veículo que pode ser usado na calçada, pode ser usado nas ciclofaixas, nas ciclovias também. É bem prático, né? Quanto custa? De 2.600 a 3.600. Aqui no Brasil as calçadas são muito irregulares. Se fosse nos Estados Unidos, Daytona, Miami ou na própria Europa, teria bem mais sentido. Quando você anda, você sente uma sensação... uma sensação boa, né? O ventinho na cara, essas coisas. Menor que bicicleta? Eu acho.
O Salão Duas Rodas acontece no pavilhão do IMB até segunda-feira, dia 12. Os ingressos vão de R$ 17,00, a meia entrada a R$ 140,00. O kit fã para o fim de semana. E você vai ver a seguir, o técnico Juan Carlos Osório se despede do São Paulo. E Merkel e Hollande pedem união aos países europeus. Os líderes da Alemanha e da França querem ações conjuntas contra a crise dos imigrantes. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o Imecap anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap anti-sinais. A evolução no tratamento de beleza. Alicate. Chave de fenda. Ah, não. Perdemos? Pessoal, a campanha tá funcionando! Caixa Baú Irving. Mais organização e praticidade na obra. Irving é outro nível. Vem aí mais uma corrida de São Silvestre. Inscrições abertas somente no site gazetaesportiva.net. Corrida de São Silvestre. Apoio TV Gazeta. Realização gazetaesportiva.net. Prevenir é melhor do que remediar. Sempre. E você pode contar com a gente tirando suas principais dúvidas para manter a saúde em dia e ter mais qualidade de vida. TV Gazeta. Bom te ver sempre bem. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. A minha Casper é comunicação. É teoria, é prática, é oportunidade de estágio. É a melhor localização. Essa é a minha Casper. E você, qual Casper você é? Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o Imecap anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap anti-sinais. A evolução no tratamento de beleza. Vem aí a maior premiação do futebol brasileiro. E o vencedor é... Vem aí, 12º Troféu Mesa Redonda, em dezembro. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Baltec. Super manta líquida impermeabilizante. Kron. Construa sua força. Vamos direto para as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Juan Carlos Osório fez hoje um pronunciamento de despedida no São Paulo. O São Paulo que já tem um novo técnico para o lugar do colombiano. É isso, Celso? Quem é? É isso mesmo, Gamberini. Trata-se de Doriva, que como jogador foi campeão no São Paulo e como técnico estava na Ponte Preta depois de passar sem sucesso pelo Vasco da Gama ainda nessa temporada. Mas ele foi campeão no Ituano, foi campeão no Vasco, campeão regional. É bom técnico? É bom técnico, mas a gente fala sobre isso então daqui a pouco, a gente responde melhor. Tá. Vamos falar do Osório, que hoje deu, como você disse, um pronunciamento de despedida e ele vai comandar a seleção do México nas eliminatórias para a Copa do Mundo. No campo, os jogadores do São Paulo nessa terça-feira foram comandados de forma interina por Milton Cruz. Mas as atenções estavam voltadas para o pronunciamento de despedida do técnico Juan Carlos Osório, que após 4 meses no clube está de saída para dirigir a seleção do México. Em sua curta passagem por aqui, comandou a equipe em 28 partidas, somando 12 vitórias, 7 empates e 9 derrotas, deixando o tricolor na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro e nas semifinais da Copa do Brasil. Em seus últimos instantes de São Paulo, Osório afirmou que não poderia deixar o clube sem algumas palavras.
eu tomei essa decisão muito difícil entre continuar em um grande clube e assumir uma seleção nacional de muito prestígio. Como todos sabem, fiz o possível para seguir aqui até o fim da temporada, mas não foi possível. Tenho minha consciência tranquila que dei o melhor para o clube e que deixo a equipe em boas condições nas disputas da Copa do Brasil e Brasileirado. Lamento não poder estar para disputar as finais dos campeonatos. A partir de agora, preciso formalizar meu vínculo com a seleção do México e iniciar a busca pelo grande objetivo de uma vaga no próximo Mundial. Muito obrigado. O Osório deixa uma ótima impressão, né, Celso? Agora, ele agradeceu ao Milton Cruz, agradeceu ao Guerreiro e não tocou no nome do Aidar? Não, o Aidar, aí a propósito, a gente lembra daquela entrevista coletiva quando perguntaram se ele confiava na diretoria do São Paulo. Fica claro agora que ele não confiava no presidente do clube, o Carlos Miguel Aidar. Mas deixou boa impressão sim, apesar do retrospecto no aproveitamento do São Paulo não ser dos melhores, 12 vitórias, 9 derrotas, mas fez um bom trabalho, o time está em 5º lugar no Campeonato Brasileiro e na semifinal da Copa do Brasil. Então você pode questionar isso. Rei morto, rei posto. Agora responda a sua pergunta. Como é o Doriva? O Doriva é um técnico que está começando agora. Foi campeão no Ituano, é verdade, campeão paulista, foi campeão regional no Vasco. Mas até aí ainda, sabe, é uma aposta. Não é aquele nome que enche os olhos. Não é o nome que o torcedor são paulino, por exemplo, estava esperando. Começam amanhã as eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia em 2018. O Brasil estreia em Santiago do Chile contra, claro, a seleção chilena. A seleção não perde para o rival há 15 anos. Mesmo assim, o respeito ao time comandado por Jorge Sampaoli é dos maiores no time brasileiro. A seleção brasileira fez ontem o primeiro treino com o elenco completo. A estreia do time comandado por Dunga nas eliminatórias será amanhã contra o Chile em Santiago. A La Roja não vence o time canarinho há 15 anos. O último confronto entre os dois foi na Copa do Mundo do ano passado, um empate em 1-1 nas oitavas de final. Nos pênaltis, o Brasil venceu por 3-2 e seguiu vivo na competição. São situações diferentes, né? Agora nós estamos iniciando uma longa caminhada rumo ao Mundial. É um campeonato super difícil, super complicado. E estrear na casa deles vai ser muito difícil. Os chilenos sonhavam com uma revanche na Copa América, mas nem precisaram enfrentar o Brasil para ganhar o título continental pela primeira vez. Já a nossa seleção foi eliminada pelo Paraguai e teve na expulsão de Neymar contra a Colômbia o ponto mais triste da competição. Esse episódio rendeu ao craque do Barcelona uma suspensão de 4 partidas. Assim, ele não vai enfrentar nem o Chile nem a Venezuela terça no Castelão, em Fortaleza. Falando do Neymar, um jogador super importante para nós, que com certeza vai fazer muita falta, mas nós temos que tentar suprir essa ausência dele, né? Apesar de jogar em uma posição diferente de Neymar no ataque, o centroavante Ricardo Oliveira pode ser a nova esperança de gols no time de Dunga. Ele foi convocado no lugar de Roberto Firmino e deve começar a partida de amanhã no banco de reservas. Estou vindo para cá pelo que eu tenho feito no Santos, pelo meu trabalho desde o início do ano, pelos gols, acho que pela minha performance dentro de campo também, pela minha postura. E não vim para cá pensando que o momento é de aguardar, de esperar. Estou pronto, se tiver que jogar, vou entrar e vou procurar corresponder à altura. O atacante também pregou respeito ao time chileno e declarou em espanhol que a seleção brasileira merece ser respeitada, já que existem jogadores campeões do lado amarelinho. Celso, se você fosse apostar muito dinheiro do seu bolso, você poria suas fichas no Chile ou no Brasil? Você falou muito dinheiro, então eu não posso brigar com a lógica. O Chile está num momento melhor, joga em casa, campeão da Copa América, deu um sufoco no Brasil na Copa do Mundo do ano passado. Apostaria no Chile.
Mas tem um outro lado que eu acho que a gente não pode descartar, a freguesia. O Chile tem montado bons times, desde 2010, inclusive, é o mesmo, mas contra o Brasil, o Chile não consegue acertar. São 15 anos que não vence a seleção brasileira. Quer dizer, um retrospecto muito favorável. A última vitória do Chile foi nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002. Em 2000, 3-0 em Santiago, o técnico ainda era o Vanderlei Luxemburgo. Agora, é só um dado. Time por time, o Chile é mais time hoje, está mais bem montado. A gente pode imaginar o seguinte, uma seleção chilena buscando o jogo, partindo para o ataque, e um Brasil fechadinho, explorando os contra-ataques. Quem um dia ia pensar nisso? O Brasil retrancado. O Brasil retrancado, jogando nos contra-ataques, e o Chile partindo para o ataque. E aí, a aposta do Dunga é essa, de repente um contra-ataque em velocidade, o Chile, como joga muito exposto, de repente numa dessa faz um gol e aí desequilibra o lado emocional. Quem vai substituir o Neymar? O Dunga está definindo ainda. O Kaká veio um veterano, tal, né? Mas uma expectativa do time que vai ser formado amanhã. Obrigado, Celso. Tá bom? Até amanhã. Obrigado. Estela. Rússia começa a usar sua marinha para ataques na Síria. Navios de guerra lançaram mísseis sobre supostos alvos do Estado Islâmico. Imagens oficiais russas mostram disparos de mísseis a partir de navios no Mar Cáspio. A animação por computador explica a tecnologia de alta precisão. O Ministério da Defesa diz que 26 mísseis disparados de 4 navios passaram sobre o Irã e o Iraque, percorrendo 1.500 quilômetros até atingir o que seriam posições do Estado Islâmico. A Turquia, que sofreu violações de seu espaço aéreo por jatos russos, afirma que o principal alvo é a oposição ao governo de Bashar al-Assad e que são poucas as posições do Estado Islâmico atingidas pelos mísseis russos. Vídeos publicados na internet trazem o que seriam ataques do exército sírio, de milícias aliadas de jatos russos contra áreas dominadas pelos rebeldes. Moscou disse que estuda a proposta americana para uma coordenação dos ataques na Síria. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Ashton Carter, desmentiu cooperação com a Rússia. Ele afirmou que Moscou segue bombardeando alvos que não são o Estado Islâmico e disse que a ação russa é um erro fundamental. O presidente francês, François Hollande, e a chanceler alemã, Angela Merkel, fazem discurso conjunto no Parlamento Europeu. Eles pedem a união da Europa para enfrentar as várias crises e exortam o continente a evitar a guerra total na Síria. Os dois líderes fizeram o primeiro discurso conjunto entre seus países no Parlamento Europeu em 25 anos, desde a queda do Muro de Berlim. Pouco antes da reunificação da Alemanha, o então chanceler Helmut Kohl e o presidente François Mitterrand pediram união do continente para enfrentar os desafios que teriam pela frente. Merkel e Hollande falaram sobre crise econômica, fluxo de imigrantes e o crescimento do sentimento nacionalista. Hollande alertou para o perigo de guerra total na Síria e pediu a união de todos, inclusive Rússia e Irã. E advertiu para a possibilidade de um regresso às fronteiras nacionais e para o fim da União Europeia e da moeda comum, se não houver uma união entre os países. Angela Merkel disse que a Europa precisa ser mais ativa para solucionar a guerra na Síria. Ela falou sobre as diferenças entre refugiados e migrantes econômicos, pediu novos procedimentos para obtenção de visto e afirmou que o desafio de dimensões históricas vai mudar a Europa. Cresce a tensão em Israel e na Cisjordânia, com vários ataques palestinos a facas e confrontos de palestinos com soldados israelenses. O premier Benjamin Netanyahu cancelou uma viagem à Alemanha e fez uma reunião de emergência. Uma mulher palestina esfaqueou um judeu na cidade velha de Jerusalém. Ele estava armado, atirou e matou a mulher. Em outra cidade, um palestino esfaqueou um soldado israelense, roubou a arma e foi morto na fuga por forças de segurança. Em outros 2 casos de esfaqueamento, os palestinos foram dominados e presos. Na Cisjordânia, jovens palestinos enfrentaram soldados israelenses. Homens mascarados, que seriam atiradores palestinos infiltrados, teriam ferido 3 jovens que atiravam pedras.
A tensão cresceu no sábado, depois que um palestino matou 2 judeus na cidade velha de Jerusalém e a polícia israelense restringiu o acesso de muçulmano à esplanada das mesquitas. 3 cientistas de nacionalidades diferentes ganham o Prêmio Nobel de Química 2015. As pesquisas deles mostram avanços no desenvolvimento de novos tratamentos contra o câncer. O sueco Thomas Lindahl, o americano Paul Modrich e o turco Aziz Ankar foram premiados pelos estudos sobre os mecanismos de reparo do DNA. Eles mapearam o funcionamento das células do corpo humano e como elas trabalham para reconstituir os danos ao código genético. O trio de pesquisadores vai dividir o prêmio de quase $1 milhão. O Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Voltamos amanhã às 7 da noite. Boa noite e até lá. Não perca um debate sobre cinema na era digital. Hoje, 11h30 da noite, em Conectados.